hoc genus in ullo modo potest exire, nisi in oratione et iunio. Esta espécie de demônios não se pode expulsar, senão mediante a oração e o jejum. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Silvano, nosso pároco, reverendíssimos Padre Fábio, fazendo as confissões, Padre Anderson, reverendo Diácono Gabriel, reverendas religiosas, prezados paraninfos desse dia, amados irmãos aqui de nossa querida paróquia e fiéis devotos do Senhor Bom Jesus, que hoje vieram aqui para homenagear aquele que nos ensina sempre com muito amor e bondade. Uma saudação especial também a você que nos acompanha de sua casa pela internet. Nós hoje vamos meditar numa cena do Evangelho que traz para nós um dos milagres de Jesus. E como as passagens do Evangelho sempre têm muita riqueza para o nosso aproveitamento espiritual, olhemos com atenção para alguns detalhes que nos narra o evangelista de hoje nessa passagem e contemplemos a grande verdade que o nosso Senhor, o bom Jesus, quer nos ensinar hoje com esse milagre da expulsão do demônio surdo-mudo, a necessidade da oração e do jejum. Na descida da montanha da Transfiguração, Jesus encontrou muita gente ao redor dos discípulos, um pai que estava desesperado, pois o espírito surdo-mudo tinha tomado conta do seu filho. E então, com muitos detalhes, o evangelista nos descreve, mais detalhes ainda, o evangelista São Marcos, descreve a situação do menino possesso, da angústia do pai, a incapacidade dos discípulos e a reação de Jesus. E duas coisas talvez nos chamem mais a atenção. De um lado, uma confusão, uma certa impotência dos discípulos que não conseguiram expulsar o demônio. E do outro lado, o poder de Jesus e o seu ensinamento, que ele fala por que os apóstolos não puderam expulsar aquele demônio. O pai tinha pedido aos discípulos para expulsar o demônio do menino, mas eles ficaram impotentes, eles não foram capazes. Jesus fica então impaciente. Até quando vos hei de aguentar? Tragam o menino aqui. Jesus se comove diante da dor e da angústia daquele pai, conduz o pai a ter fé, porque o pai estava duvidando do poder de Jesus, e só então Jesus realiza o milagre. E depois, feito o milagre, é hora agora dos discípulos, já amuados, um pouco frustrados, perguntam ao mestre, como nós podemos explicar o nosso fracasso? Por que nós não podemos expulsar o demônio? Afinal, os discípulos já haviam recebido o poder de expulsar os demônios e já haviam expulsado vários demônios. E Jesus responde de modo bem categórico. Essa espécie de demônios não se pode expulsar senão com a oração e o jejum. Talvez agora nesse momento nós tenhamos a tentação de torcer um pouco o nariz. Jejum e oração, mas que coisa mais ultrapassada. Os padres falam disso o tempo todo. Pois é, muitas vezes nós acabamos por deixar de lado uma solução muito simples para vencer a tentação. Os demônios do tempo de Jesus são os mesmos que hoje andam ao redor de nós para nos devorar. E os ensinamentos de Jesus continuam válidos para nós ainda hoje. E eu arriscaria dizer que justamente agora, mais do que nunca, no meio da nossa geração um pouco mole, acomodada, hedonista, distante de Deus, que tão facilmente se deixa escravizar pelos vícios, que em nenhum momento da história como este, nós precisamos redescobrir a importância da oração e do jejum para a nossa salvação. São Beda, o Venerável, assim comenta a passagem de hoje. Enquanto o Senhor ensina aos apóstolos de que maneira o demônio do vício deve ser expulso,
ele instrui a todos nós no caminho da vida, para que saibamos que as coisas mais graves, ou seja, os ataques dos espíritos imundos e os ataques dos homens, devem ser vencidos com jejuns e orações. Amados irmãos, para cada tipo de ferida, existe um tipo de remédio específico. Nós sabemos que o colírio que nós usamos para os olhos não serve para curar uma torção no calcanhar, no tornozelo. Do mesmo modo, na vida espiritual, reparemos nos detalhes do evangelho de hoje. Onde o demônio jogava o menino para o matar? No fogo e na água. O mesmo São Beda nos diz que o fogo representa a chama da cólera, da ira, que queima a alma e consome a caridade no ódio, enquanto a água representa os prazeres da carne, que pelas suas delícias pervertidas costumam dissolver a parte racional da alma, levando ela a se afogar no vício. Ambas são situações viciosas que destroem a alma, o vício da ira e o vício da sensualidade. E ambos vícios incapacitam a pessoa de escutar o chamado de Deus e de usar a língua para louvar o Senhor. Por isso, prezados, o demônio de hoje é chamado demônio surdo e mudo. Surdo na medida em que não quer ouvir os discursos de Deus, e mudo na medida em que não quer edificar os outros na fé. E essas são as duas consequências desses dois vícios para nós. A sensualidade nos torna insensíveis à graça de Deus, e a cólera contra o próximo escandaliza e nos torna indiferentes diante da salvação das almas. Quando caímos nos vícios dos pecados contra a castidade, a nossa alma se torna escrava dos apetites concupiscíveis e perde a transcendência espiritual que nós temos, a abertura para o alto. A pessoa então começa a ficar surda espiritualmente, não ouvindo a voz de Deus mais na sua consciência, sempre se justificando, isso não é pecado, isso não é pecado, até que de fato ela não consegue mais escutar a voz da sua consciência, ela perde completamente a vontade de mudar e a capacidade de amar. É o demônio surdo que os discípulos não puderam expulsar por falta de jejum. E quando caímos no vício da ira, da cólera, desprezando, ofendendo o nosso próximo, nós nos tornamos escravos do nosso orgulho, da soberba, e o ódio toma conta do nosso coração e expulsa a caridade. A pessoa agora, ela perde a sua capacidade de louvar o Senhor, já não agradece os dons recebidos, já não transmite o amor de Deus para as pessoas, ela se torna muda espiritualmente. E pior ainda é quando a pessoa começa a desejar o mal para o próximo. É o demônio mudo que faz isso, que os discípulos não puderam expulsar por falta de oração. Amados irmãos, nós estamos de fato no ano da oração, em preparação para o jubileu no próximo ano. E Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia que a oração é um impulso do coração, um simples olhar lançado no céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Assim nós percebemos que a todo momento nós podemos rezar. Basta elevar a nossa alma até Deus. O mesmo São Beda, que comenta o evangelho de hoje, ele diz que a oração comum não reside apenas nas palavras que nós invocamos a clemência divina, mas também em todas as coisas que, em deferência ao nosso Criador, nós praticamos com a devoção da fé. Portanto, todas as nossas ações do dia podem se tornar uma oração. Basta eu oferecê-las a Deus com fé. E é isso que nós aprendemos desde criança, quando nós aprendemos a rezar o oferecimento da cruzada eucarística, o oferecimento do apostolado da oração, nós oferecemos as nossas ações a Deus. Tudo o que nós fizermos no dia, é preciso transformar a nossa vida inteira em oração. Só assim que a gente vai conseguir expulsar esse demônio
mudo do vício da ira. Prestemos atenção. A oração nos faz humildes, pois nós reconhecemos a distância que existe entre Deus e nós. E como nós não vamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa pequenez, ao ver o amor de Deus que é tão grande, que se inclina, que se humilha até nós para escutar a nossa oração? Ao mesmo tempo, a oração aumenta a caridade e ela vai destruindo o ódio do coração, de modo que cada vez menos nós nos deixamos agir pela ira, pela cólera. Como nós podemos, por exemplo, odiar o nosso próximo e continuar rezando ao bom Deus que já nos perdoou? Como é possível desejar o mal ao próximo se a minha oração se dirige a Deus, que deseja a salvação de todos os homens? Como é possível rezar verdadeiramente e continuar a desprezar o seu irmão no seu coração? Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois, faça a sua oferta. Isso quem nos diz é o Senhor. E o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a oração é um combate contra nós mesmos e contra o tentador. Se vive como se reza, porque se reza como se vive. O combate espiritual da vida cristã é inseparável do combate da oração. É pela oração que nós vencemos o demônio mudo. A oração, aumentando a caridade em nós, faz com que nós nos preocupemos com a salvação das almas, enfrentemos o demônio mudo, como os 3 pastorinhos, que rezavam incessantemente pela conversão dos pecadores. Por isso, se alguém te fez algum mal, reze por essa pessoa. Ela precisa da sua oração. É impossível rezar de verdade e ficar indiferente diante da salvação do nosso próximo. É a oração verdadeira que nos leva a ter forças para anunciar o reino de Deus mediante as nossas ações e bons exemplos. Conta-se que em Roma, lá no começo do cristianismo, foi aprisionada uma senhora chamada Dária, que era esposa de Crisanto. E essa mulher, ela foi torturada de vários modos, porque ela era cristã, não queria servir aos ídolos. Mas, por maior que fosse o tormento, ela permanecia fiel a Deus. Até que então, o prefeito teve uma ideia, pegou ela, levou ela para um lugar de perdição, um lugar de pecado, para que lá ela cometesse o pecado. E o que ela fez? Chega lá, ela reza a Deus pedindo a proteção, e reza a Deus pela conversão daqueles homens que estavam ali. E Deus ouve a sua oração, Deus manda para lá um leão, o seu anjo da guarda, que ameaça qualquer um que se aproximasse dela. E os homens, ao verem aquele leão, eles se converteram e deixaram o pecado, se tornaram cristãos. A oração é a nossa defesa contra o demônio, e a oração que nos leva também a salvar a alma do nosso próximo. Mas também é necessário o jejum. Se queremos expulsar o demônio surdo do nosso coração, nós precisamos do jejum. A sensualidade nos torna surdos, insensíveis diante da graça de Deus. E é também a sensualidade que escraviza a alma, tirando-lhe a sua vontade. Quando alguém se entrega ao vício da luxúria, ele perde a capacidade de amar. Como é triste, amados irmãos, uma alma que caiu nesse vício que assola tanto a humanidade nos nossos dias. E o jejum nos ajuda a fortalecer a nossa vontade, para dizermos não no momento da tentação. O jejum nos ajuda a controlar as nossas concupiscências, para que elas não dominem a nossa mente. O jejum nos ajuda a libertar do apego das coisas materiais, para que a nossa alma possa sempre escolher o bem. O jejum nos deixa leves espiritualmente, de modo que nós podemos voar até Deus.
Por isso, com o jejum, nós escutamos mais facilmente a voz de Deus nas nossas vidas. Mas o jejum não está restrito apenas aos alimentos. Como nos diz o mesmo São Beda, que comenta o Evangelho, o jejum comum não é somente aquele dos alimentos, mas o abster-se de todas as seduções carnais, isto é, de todas as paixões e vícios. Assim, nós somos chamados a renunciar, como cristãos, a certas coisas que nos impedem de escutar a voz da graça, mesmo que em si mesmas essas coisas não sejam pecaminosas. Um dos conselhos do padre Gabriel Amorth, o renomado exorcista, para expulsar o diabo, ele aconselha o jejum. E ele diz que o jejum é, acima de tudo, a privação da comida. Sim, mas existem outras formas de jejum. E ele cita o jejum das telas, o jejum da internet, o jejum de certas leituras, o jejum das palavras. Com esses jejuns, nós aprendemos a ser o mestre das nossas ações. E nesse sentido, por exemplo, um excelente jejum que nós podemos fazer é o jejum das telas, algo que mexe tanto conosco hoje na atualidade. Nós podemos passar o dia inteiro, por exemplo, nesse jejum, sem olhar para o Instagram, sem olhar para o YouTube, sem olhar para o celular, para a televisão. São coisas que em si mesmas não são pecado, mas acabam nos distraindo da vida espiritual. Outro jejum nós podemos fazer é o jejum da palavra, passando o dia sem comentar a vida dos outros, sem fazer fofoca, sem conversar fiado. Quanto tempo a gente não ganharia para cuidar da nossa própria vida espiritual sem essas coisas, praticando esse jejum da palavra? Assim, São Leão Magno nos diz que o jejum gera pensamentos puros, virtudes, vontade razoável e reta e os mais suaves conselhos. E com essa aflição voluntária que nós temos, dessa renúncia, a carne morre para a sua concupiscência e o espírito se renova com as virtudes. Olhemos para o exemplo de Esther, de Judite e de Tobias no Antigo Testamento. Judite rezou e fez jejum para vencer Holofernes, que ameaçava o povo hebreu. Foi com o jejum que ela alcançou a graça de cortar a cabeça do general do exército inimigo, que era muito mais forte do que ela, mas que tinha se entregado à bebida e à sensualidade no meio da batalha. Se nós olhamos, por exemplo, para Esther, a grande mulher do tempo do exílio, e com seu jejum e oração alcançou as bênçãos de Deus, livrou o seu próprio povo da perseguição. Quando nós olhamos para o jovem Tobias, que no primeiro dia das suas núpcias, com a sua esposa, fez jejum, fez oração, e assim venceu o demônio da sensualidade com a ajuda de São Rafael, um demônio que tanto atormentava todos os pretendentes de Sara, que matava todos aqueles que se casavam com ela, era o demônio da sensualidade, nos diz a Sagrada Escritura. E como Tobias o venceu? Com oração, com jejum. Experimente rezar, e o demônio mudo será expulso. Experimente fazer jejum, e o demônio surdo sairá da sua vida. Por isso, prezados pais, mães, incentivem os seus filhos a rezar, a fazer jejum. Deem um exemplo na sua casa. Ajudem os seus filhos a ter momentos de oração. Ofereçam suas ações, ensinem a eles a oferecer as suas ações pela conversão dos pecadores. Promovam nas suas casas pequenos jejuns que os seus filhos possam fazer, como ficar sem o celular, sem assistir desenhos, sem assistir séries, ficar sem comer algum doce naquele dia, e mostrem que isso não é um castigo, mas um sacrifício que você faz por amor a Deus, para que eles não sejam escravos, para que eles possam ver com liberdade, voando para o céu.
o Senhor bom Jesus lhes garante que não vão se arrepender. Olhem o exemplo dos 3 pastorinhos. Crianças tão novas, tão pequenas. E como rezavam, como jejuavam. Vale a pena nós lutarmos para conquistar o céu com a graça de Deus. E se você ainda não ver o resultado das suas orações, dos seus jejuns, não desanime. Se pior, ainda parecer que as tentações se intensificaram depois que você começou a rezar, depois que você começou a fazer jejum, coragem. Você está no caminho certo. E o demônio está tendo mais trabalho. Lembre-se, no Evangelho, quando trouxeram aquele menino diante de Jesus, o demônio o atacou violentamente. Ele começou a se debater, caindo no chão. Isso por quê? Porque o demônio não quer perder a sua vítima. Porque ele viu se aproximar de Jesus, queria salvar aquele menino. Por isso ele insiste na sua tentação. Por isso ele sacode tanto aquele menino. Nesses momentos da tentação, tenha confiança em Deus. Tenha confiança na graça. Depois da batalha, podemos parecer até mesmo mortos. Como o menino que depois da expulsão do demônio ficou como morto ali diante de Jesus. Mas logo vem o Senhor bom Jesus para nos levantar e nos confortar. Que o Senhor bom Jesus crucificado possa nos dar a força da perseverança em nossos bons propósitos até chegarmos no céu. E que a Virgem Maria, nossa boa mãe, nos ajude a redescobrir sempre o valor da oração e do jejum para conseguirmos expulsar esse demônio surdo-mudo da nossa vida espiritual. Hoc genus in nullo potes exire, nisi in oratione et iunio. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.